Olá, você está no Samurai Morcego Manga Cast, seu podcast semanal do mangá de One Piece. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 947, A Aposta do Queen. Mas antes, um recadinho. Para quem não sabe, o Samurai Morcego é o podcast semanal de One Piece, onde você vai encontrar os nossos comentários e teorias sobre o mangá de Eiichiro Oda. Toda segunda você vai poder ouvir o podcast no feed do Spotify ou no YouTube. Sua participação é muito importante no Samurai Morcego. Mande críticas, sugestões e recomendações para o e-mail samuraimorcego@gmail.com ou comente na versão em vídeo do podcast através do YouTube ou na conta oficial do Samurai Morcego no Twitter, @samurai_morcego. Ouça o podcast através do YouTube e do feed no Anchor. Vá em anchor.fm/samuraimorcego para ter o podcast no Spotify, Apple Podcast e outros serviços a seu dispor. No Samurai Morcego, queremos criar uma comunidade inclusiva. Todas as pessoas estão convidadas a participar, contanto que respeitem o outro sempre. Qualquer tipo de preconceito ou ofensa contra alguém não será permitido. Os intolerantes não serão tolerados também. Bom, dados os recados, vamos para os comentários do capítulo. E aí, Calu? Faz tempo, né? Pô, faz tempo, um ano. hein, cara? Caramba, faz o quê? Faz mais ou menos um ano, né? Sim. Ah, mas assim, não teve jeito, né? Assim, a gente tava numa fase onde as nossas agendas já não estavam batendo muito, né? Sim. Eu mudei de casa, vim morar sozinho aqui, peguei uma gatinha, chama Nami, por sinal, olha só. E aí eu arranjei um emprego novo, e assim, meus horários não estavam batendo nem um pouco, né? Aí, se você também estava naquele emprego que você comentou já, e também estava bem complicado para você, também em questão de tempo e disponibilidade, né? Chegou uma época que você estava trabalhando até de noite, né? Então não tinha muito o que fazer. Agora, né, que você já saiu desse emprego, o emprego está um pouco mais estabilizado. Eu também, né, já me acostumei com a minha mudança aqui e tudo mais. Tá mais fácil pra gente. E agora a gente voltou com tudo, né? Tem arte nova, feita por uma designer cabulosa. Tem aí um áudio melhor, né? Você tem um microfone que presta dessa vez. Eu também tô com uma internet melhor, um fone melhor. Então, dessa vez, agora a gente vai começar de novo e melhor, né? Sim. E assim, eu queria também, obviamente eu queria expandir os horizontes do Samurai Morcego, falar sobre games, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Você falou pra mim que você queria ter essa parte de games voltadas, a gente até tentou, né, com conversa paralela, falar algumas coisas, mas esse aqui era o ideal, assim, o conversa paralela seria tipo o protótipo, a gente ter uma segunda vertente no Samurai, e agora finalmente tem, né, o foco que a gente sempre imaginou ter mesmo. Sim, mas também não esquecer, né, do podcast de One Piece, porque ainda é uma coisa que, né, assim, a gente a gente pode não lê ter toda gravado semana aqui o podcast, mas não é como se a gente não comentasse os capítulos, né? A gente comentava assim entre a gente, toda semana a gente tava falando, nossa, olha o que aconteceu lá, o capítulo e tal, a gente vinha comentar. Sim, e assim, acho que, bom, é melhor a gente dar a nossa opinião sobre o que a gente tá achando até agora, né, do arco, né, a gente parou no comecinho do Reverie, né, que foi assim, eu me arrependi muito de ter parado naquela época, porque foi realmente foi os melhores capítulos, acho que dos últimos anos de One Piece estiveram naquele momento, né, do Reverie, mas depois a gente entrou em Wano, né, e agora a gente tá mais ou menos na metade, talvez, né? A gente não sabe ainda desse arco. Mas assim, enfim. Se a gente for pegar a Big Mom, né? A gente tá assim, no ritmo e no pacing da história. Se a gente fosse comparar, assim, a Big Mom depois que avançou uma certa quantidade de avanço, a gente estaria agora meio quase na metade, né? Mas assim, não dá pra comparar, né? Big Mom foi um arco muito grande. Eu não acho que o ano a gente deve estar, se fosse pra palpitar mesmo, a gente deve estar ali nos 70% de Wano, sabe? Sim. Eu não sei, viu? Eu acho que esse arco vai ser bem longo, assim. Sei lá, porque o Oda, ele já até falou, né, que esse arco era, assim, uma coisa muito desejada por ele há muito tempo, né? Fazer o arco do Japão, né, no One Piece. E, assim, a gente vê que realmente tá sendo bem... Tem vários plots que ele tá desenvolvendo, né, e várias coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que não vai ser muito breve, não. Eu acho que a Big Mom, o problema é que foi meio arrastado no final, né? Então, eu espero que, assim,
pode ser muito longo, mas que seja emocionante do começo ao fim, né? Sim. E você acha que não pode dar assim, continuar, mas não ser exatamente um ano? Que nem, por exemplo, assim, Enies Lobby e Water 7, que foi quase uma saga só ali, só que dividida, assim. Pode ser que não esteja no final de um ano. Eu acho que pode existir sim essa parte de dividir, e principalmente por conta das regiões de Wano e, assim, especialmente Onigashima, né? Que é a ilha do Kaido, né? Eu acho que é lá que vai acontecer o clímax mesmo desse arco, e ali ele vai durar, acho que por um bom tempo, ou pelo menos pelo clímax inteiro, assim, né? Que sei lá quantos volumes vai ter, né? Mas, assim, a gente tá vendo aí que vai ter bastante coisa, assim, tipo... como ele dividiu o próprio ano em regiões, né? E a gente já passeou por várias delas, né? Eu acho que vai ter, assim... Talvez não seja tão dividido quanto o Enies Lobby, porque, né, o Water 7 e o Enies Lobby eram ilhas totalmente diferentes, mas o Onigashima é uma ilha, né, uma ilha do lado de Wano, então, pelo menos, assim, vai ter uma divisão quando eles chegarem nessa ilha, assim. Uhum. Mas assim, cara, você tá gostando da série? Conta aí pra gente. Assim, como eu falei, Reverie foi, assim, uma retomada pra mim do meu ânimo de One Piece. Eu agora tô relendo o arco de Whole Cake e eu não acho ele assim tão, né, eu não tenho uma opinião tão negativa. Eu acho que ele se arrastou sim, o Oda claramente parece que ele deu uma enrolada assim lá pro final, mas Reverie foi aquela parte de, né, de sempre tem, né, entre os arcos essa o arco de construção. Transição. Esse arco de transição que mostra, tipo, o mundo como ele tá, né? E dessa vez foi extremamente importante, amarrou um monte de coisa, né? Um monte de eventos foram preparados e obviamente, apresentou personagens, né, fascinantes, né, pro futuro de One Piece. E assim, aí depois veio pra Wano, que era super esperado, né? E ele tá fazendo tudo certo, assim, pra mim. Tipo, tem algumas coisas, tem alguns capítulos individuais que às vezes parecem se arrastar. Mas esse é o problema. A gente acompanha o mangá semanal. E assim, semanal entre grandíssimas aspas. Porque o Oda também vira e mexe, dá uma pausa, aí depois uma Golden Week da vida. A gente tem que ficar pausando. Tem mês que a gente lê 2 capítulos no mês todo. Então isso aí, assim, quebra um pouco a gente sentir o pacing real que tá o mangá. Tanto que você acabou de reler Whole Cake, o arco de Whole Cake, né, da Big Mom, e você não achou tão ruim, entendeu? Então pra gente é mais complicado mesmo, que a gente tá lendo semanal e nem é tão semanal, né? Sim. Tem isso também, que o Oda frequentemente ele tá parando, né? Tem hiatos compreensíveis, assim, que você vê que ele tá nesse ritmo de tipo 4 capítulos, uma pausa mais ou menos, mas tem vezes que ele realmente pausa, assim. Teve acho que 2 vezes seguidas recentemente que me surpreendeu, que assim, né, faz o mangá se arrastar ainda mais, né? Sei lá, vamos dar confiança, porque também, né, são o quê? 20 e poucos anos dele fazendo esse mangá, né? E, obviamente ele tá tendo que diminuir um pouco o ritmo, né? Recentemente, pelo que eu sei, mudou o editor, né, do mangá lá na Shonen Jump. Acho que até hoje a série teve uns 3 editores, mais ou menos. E então é uma coisa importante também para essa constância e também para administração do que acontece assim dentro dos capítulos. Os editores são importantes para isso. E, sei lá, né? Eu acho que agora a qualidade do mangá tá boa, né? Então, sei lá, eu relevo um pouco essa coisa de às vezes um capítulo não tá. Isso vai influenciar um pouco a gente aqui, né? Quando aqui no podcast a gente vai, quando não tiver capítulo da semana, a gente vai comentar alguma coisa de One Piece, mas meio que, né, não exatamente o capítulo, porque não vai ter. Então, às vezes assim, pode ser até o próprio anime, né? Que, assim, cara, tá prometendo demais. Mas isso aí a gente fala depois. Sim, sim. Enfim, mas, bom, vamos comentar já, né, e ir pro capítulo, né? Vamos lá. O que você achou desse capítulo, Calu? Assim, eu sempre começava um pouco do Samurai Morcego quando a gente gravava, né? Eu sempre falava das capas, porque eu gosto muito, né? E eu não posso deixar de falar que, assim, se eu tenho uma coisa que me enraivece, assim, com relação ao Oda, não é nem essas pausas que ele dá, porque eu entendo, todo mundo é ser humano. Agora, as capas, só ser sempre essas
essas mesmas solicitações, né, pedidos que o povo faz e não ter uma capa de história. Faz quanto tempo a gente não tem uma capa com um arco, uma sagazinha assim de história que a gente sabe do mundo de One Piece? Cara, tanta coisa pra mostrar, tanta coisa que ele colocou. A própria frota, assim, teve aquele arco da frota lá na Big Mom, né? Da frota do Luffy. E é legal de ver como é que tava a galera. Se bem que assim, não tava tão caprichado, né? De conteúdo. Mas era legal de ver. E depois dali morreu. Foi só, assim, request da galera. E ele não faz mais. Então, assim, tão bonitas. A de hoje mesmo, a do capítulo de hoje da posta do Queen é legal. É o Brook ali regendo as gaivotas. É muito bonito. Tá bacana que o Oda desenha bem. Foda, mas eu queria uma história maneira. Eu sinto falta. Mas, assim, no geral, vou te adiantar. O capítulo, onde a gente tá, o capítulo anterior, né, que eu cheguei a comentar bastante com você. E esse aqui, eles estão me agradando muito. Né? Essa parte que a gente tá da prisão... Com o Luffy ali, e o Kid, o próprio Killer, né, que foi sabe, uma explosão na cabeça e caralho, olha o que o Kid tá fazendo, passando por tudo isso, que até agora a gente viu o Kid passando por tudo isso, e sem entender muito porquê, né, e depois a gente viu lá o Kid, então assim, aonde a gente tá, cara, até agora eu tô adorando, entendeu, e o capítulo de hoje não foi diferente. Sim. Sobre esse negócio das capas, eu acho que eu tinha a teoria, até uns 2 capítulos atrás, de que, assim... Nas próximas semanas a gente teria uma série de capas nova, né? A minha ideia é que sempre a série de capas elas têm uma referência geralmente a alguma coisa, algum personagem do arco anterior. E eu tava achando que a série de capas a próxima seria sobre os filhos da Big Mom buscando a Big Mom, né? Porque ela tá separada dos filhos e tudo mais, e eles sumiram da história, né? Então seria uma boa ideia de fazer essa conexão, né? Mas enfim, até agora não apareceu, né? Não sei se vai realmente ter, não sei o que vai acontecer. O interessante também é que a maioria dos pedidos, não sei se vocês reparam, mas tem sempre uma pessoa, né, que fez aquele pedido. E na maioria, assim, esmagadora das vezes, uma pessoa, né, chamada Noda Skywalker. Existem teorias por aí de quem seria essa pessoa, porque minha teoria é que esse cara é tipo um sobrinho do Oda, tá ligado? O nepotismo mesmo. Porque o Oda não tem o que fazer, o sobrinho tá enchendo o saco e vamos fazer isso aí pro moleque, tá ligado? Foda-se. Ele pode, né? Ele meio que manda, então foda-se. Mas sei lá, mano. Mas é da hora você perceber isso aí. Eu nunca reparo nisso aí, não. Então, se fala, assim, né? Tipo, assim, lendo semanalmente, eu reparava que tinha muito esse nome, porque, assim, é um nome que marca principalmente por causa do Skywalker, né? Tipo, acho que não é um nome verdadeiro, não, né? Tipo, assim, né? Parece um pseudônimo, alguma coisa assim. E aí falam que, tipo, pode ser um nome do próprio Oda, assim, sabe? Pode ser uma coisa assim, ele pedindo pra ele mesmo os pedidos, né? O que eu acho bizarro, porque tem tanta gente, tem tantos fãs, né, de One Piece, né? Com certeza, o mangá... pedido não vai faltar, né? Então, eu acho bizarro, assim, será que ele não tem tempo pra assim, deixa eu ver aqui um pedido? Não, ele já desenha, tipo, previamente os pedidos, sei lá, é uma coisa interessante. Às vezes, tem alguns pedidos ali que ele deixa uma dica ou alguma coisa, não exatamente relevante ao capítulo, mas, assim, uma coisa interessante, por exemplo, nessa capa, tem o Brook com aquele gatinho, né, no fundo. Então, esse gatinho aí, ele, tipo, a última vez que apareceu, né, assim, esse tipo de gatinho foi também numa série de capas, né, do Jinbei. E, assim, ele também, né, a gente lembra lá no início acho que do arco do Arlong, ele apareceu pela primeira vez, esse tipo de sei lá, bicho marinho, né, um peixe, eu não sei exatamente que criatura. O peixe-gato, né, mas, enfim, tipo, só um comentário mesmo. Infelizmente, realmente, a gente não tem uma capa com história faz muito tempo, né? Mais do que a última vez que ele teve um intervalo também, né? E já está sendo maior do que daquela vez, né? Então, sei lá o que pode acontecer. E o que mais, Calu? Mano, agora falando do capítulo mesmo. Cara, assim, capítulo passado eu cheguei a comentar com você, né? Vou contar de novo pra galera saber. Eu comentei com você que assim, na hora que o Luffy pegou e soltou a coleira dele, jogou pro lado e ela explodiu, cara, na hora me veio a cena do Raegli tirando a coleira da Kame
né, da Kami, e jogando longe lá em Sabaody, né. Eu falei, caralho, o Luffy, tipo, desenvolveu aquele bagulho que a gente ficou tão curioso do maluco mais foda da série, sabe, o cabuloso de foda. Porque, assim, não tem muita explicação, né, a hack era uma armadura, ou pra deixar seu soco mais forte, ou pra você bater meio que de longe. E como é que o Hayek usou, tipo, um hack que antes tinha só 3 funções pra não deixar o bagulho explodir no pescoço dela, explodir longe e tal. E assim, quando o capítulo de hoje começou, falando disso, mostrando exatamente a cena que eu tinha lembrado na semana passada e ficou na minha mente a semana toda, cara, eu falei, mano, que da hora, então ele já me ganhou aí. E o legal, né, assim, não só isso, ele já explica um pouco o que tá acontecendo, né, ele explicou que isso é uma vertente do hack, onde você não atinge de fora pra dentro, mas atinge de dentro pra fora, né? E assim, isso numa situação maravilhosa, que é a Big Mom vindo com tudo, com o soco dela, o Luffy segurando, todo confiante, o velho, sabe? Muito épico, assim, eu fico imaginando como isso vai ficar bonito e plástico no anime, né? E aí, pra completar, assim, pra encerrar com chave de ouro esse começo do capítulo, a Big Mom acerta o socão neles, né, e explode os dois na parede, é engraçadíssimo, assim, é aquela comédia bem One Piece mesmo, cara. No começo do capítulo eu já adorei o capítulo, entendeu? Essa parte da Big Mom aí na prisão, e depois como se desenvolve também, adorei. Então, eu gostei também bastante. Eu gostei por 2 motivos. Um, você também... Assim, você já mencionou os 2, mas eu gostei por outro motivo. O primeiro aí que você falou, né, que apareceu o flashback, concretizou, né, a teoria de que o Luffy tá treinando o hack de armamento, né, se não me engano. De hack. Então... Que é o que faz a armadura e dá essa vertente aí, né. O lance do que o Rayleigh fez era que era uma forma de hack de armamento avançado que, tipo, ele protegia ele meio que isolava, né, aquele objeto para conseguir tacar depois, assim, né? Então, assim, ele quer fazer isso. Essa nova forma faz ele destrói a coisa sem interferir no objeto que tá na frente, né? Tipo, então ele consegue passar por exemplo, uma armadura, ele consegue passar por um bloqueio, né? O ataque dele. O que, por exemplo, também o Jinbei geralmente ele faz com aquele ataque dele que afeta o líquido interno das pessoas, né? É parecido, é outra parada dos tritões, né? Da água, que mexe com a água do corpo, mas é bem parecido mesmo. Então, que foi interessante que, tipo, mostra, né, que o Luffy não teve esse protagonismo todo aí que geralmente acontece quando em treinamento, né, que o cara automaticamente já aprende a habilidade e tá pronto pra usar ela toda hora. Ele acabou de usar e ele usou de um jeito que ele tava, né, com medo de morrer e de proteger o Ryogoro. Então, assim, foi uma coisa meio que por acaso, né, sorte. E agora não, né? Tipo, agora não deu pra usar de novo. Então ele se ferrou, né? Então eu achei bacana isso, que mostrar que assim, ele sacou como ele faz esse hack, mas ele ainda não deixou... não domina, assim. Sim. Então ainda falta um pouco. E também, assim, que mostra que... Eu acho que uma outra coisa também muito bacana do capítulo todo... é que o Oda fez de um jeito, ele meio que deu uma desviada pra conseguir manter a habilidade, assim, o nível de poder da Big Mom, que, né, ela é um ser quase que indestrutível, né? A gente teve um arco inteiro mostrando isso no Whole Cake, principalmente a segunda metade, e agora sim, né, ela tava destruindo tudo, e ele tinha que parar ela de alguma forma. Então, a forma que ele conseguiu fazer, né, foi usando aquela coisa da memória dela e tudo mais, né, a exaustão, assim, daquilo de voltar pra ela e ela desmaiar. E nessa parte também, né, imagina se o Luffy já parasse ela, assim, falar, pô, ele já tá com um nível de Yonkou, sabe? Tipo... Não, isso que eu tô gostando, assim, do que tá acontecendo desde a Big Mom até agora, é mostrar que o nosso protagonista, o verdadeiro poder dele, que já foi cantado lá na guerra, né? Não é o quanto ele é forte, né? É como ele consegue agregar pessoas pro lado dele.
E aí ele se enfiou num mundo onde todo mundo meio que é mais forte que ele. E ele tá dependendo exatamente disso, né? Já puxando a última frase que ele manda nesse próprio capítulo de hoje mesmo, é exatamente isso, sabe? Eu vou tomar conta dessa prisão. Tipo, cara, ele tá claramente, assim, ganhando gente, e é isso o verdadeiro poder dele. E aqui a gente tá sendo, assim, enaltecido isso aí, porque, mano, todo mundo é meio que mais forte que o Luffy aqui, o que ele tá passando, sabe? Ele foi capturado levemente fácil, né? Razoavelmente fácil. A Big Mom tá aí, tá o Kaido também, que já deu uma cacetada nele enorme, entendeu? O Luffy só conseguiu atingir ele porque ele tava bêbado, em forma de dragão, eu nem tava vendo, o Luffy não tava esperando, mas fora isso o Kaido, né, 1000 vezes mais forte. Então isso tá bem legal. Então, mas aí que tá, tipo, até agora ele foi nocauteado por pessoas nível acima dele, né, os Yonkous. Quem prendeu ele lá, quem nocauteou ele foi o Kaido, então não tinha como ele parar aquilo, e agora também ele levou um tapão da Big Mom. Então, assim, tipo, as coisas ainda estão equilibradas, né, o Oda não esqueceu, falou, não, sabe, se fosse um mangá, sei lá, Fairy Tail, assim, ele teria parado, entendeu? Tipo, foda-se. Mas eu achei bacana isso. Nossa, Fairy Tail ele com certeza teria parado, cara. Então. Nossa, ele com certeza parado. Mas, enfim. Deixa eu falar uma coisa aqui. Mano, eu não aguento, nessa saga aqui, todos os capítulos eu dou alguma risada. Sabe com o quê? Com a porra dos nomes do maluco, mano. Zorojuro, Luffy-Taro. Mano, todas as vezes que o Chopper grita um Luffy-Taro, eu perco, eu gargalho, tá ligado? É muito bom. Sim. E... Assim, não. E agora continuando o capítulo, né? A gente tem aqui o Queen. Cara, assim, finalmente a gente viu o Queen levantar, né? Porque, assim, até agora, até o capítulo passado, ele só tinha tomado um socão, né? Ele finalmente mostrou o poder dele e tomou um socão. E agora a gente tem ele atuando, assim, cara. E, assim, o da hora é ver que a galera toda tá com o cu na mão e o Queen olha pra cara de todo mundo e fala, cara, a gente só tem uma chance e vamos tentar essa loucura, senão a gente já tá morto mesmo, entendeu? Ela vai dar a volta aqui e eu vou pular em cima dela. E quando ele pula em cima dela, cara, assim, eu juro pra você que na hora, assim, né, um pouco, eu fiquei assim, olhando, cara, como é que ela acertou, tá ligado? É tipo um gordão enorme, pulando de um negócio enorme, e ela andando totalmente aleatória lá embaixo, tá ligado? Caiu muito certinho, assim, sabe, igual uma linha na agulha, assim. É meio suspeito, mas assim, fora isso, né, essa suspensão de descrença, eu adorei o Queen ali, usando meio que tipo, a única tática que ele tinha. Ele não usou um golpe, não usou um poder, não usou nada, ele pulou em cima dela, lá do alto. Foi isso que ele fez. Eu também, assim, porque parecia que ele tinha sido nocauteado, né, no capítulo anterior, mas isso é One Piece, assim. Né, meu irmão? Nocauteado, gente que solta um sangue pela boca, que finge... O velho fingiu que morreu no próprio capítulo, tá? Fingiu que morreu. Essa parte foi a melhor. E o velho pula, assim, tá contigo, cara, tá ligado? Vamos demais, One Piece. Essa parte foi muito engraçada, eu achei, tipo, ele desmaia, porque eu acho que ele tava querendo fazer também era, tipo, incentivar o Luffy a usar de novo aquele hack de armamento, porque ele usou naquela hora que tava, né, que ele tava correndo risco de vida, né? Então eu acho que foi tipo um drama a mais pra ver se ativava de novo. E aí acabou que não, né? E aí ele também, acho que ele não teve coragem de ficar desmaiado e ele deu um pulo quando ele viu que ia ser atacado. Depois de tomar um socão da Big Mom e ser cravado na parede, tá ligado? Eu achei bom. E uma coisa que no meio na página 9 que aconteceu, na verdade página 8, é que apareceu assim uma hora que dentro, né, da prisão lá de Udon, e apareceu tipo um carrasco assim, ou uma pessoa meio estranha, né, nas sombras. Ela tá com um palitinho assim na boca, né, e tá com aquela cara meio assim, meio creepy, né. Ele tem um cabelo bem longo nas costas. Existe a teoria de que ele é o Denjiro, né? Que é um daqueles samurais da família Kozuki que ainda não apareceu, né? Eu acho que esse cara aí é aquele prisioneiro lá que não podia... Na cela que não podia sair, tá ligado? Um cara maluco especial. Eu acho... A teoria de que esse que você falou é o Kawamatsu. Que ele tava, tipo, às escondidas, né? Esse cara, eu acho que ele não apareceu porque aquela cela quebrou, mas, tipo, ele não parece estar naquela entrada. Se o Oda fosse mostrar, teria uma entrada mais cheguei pro esse maluco, né? Eu não sei. Eu acho que, assim, o Kawamatsu é um outro cara e esse cara que apareceu é o Denjiro. Pode ser que o Denjiro seja aquele prisioneiro lá.
Mas, assim, eu não sei exatamente. Falta esses dois pra aparecer da família lá, os samurais. Também falta obviamente, aparecer a cara, né, do Oden, né, e da mãe também, né, da Kozuki Toki, que esses dois, nos flashbacks, estão sempre às escondidas, né, nas sombras. Então, assim, são esses personagens misteriosos. Teve uma hora aí, durante o arco, que eu me encheu um pouco o saco, toda hora esses flashbacks, que apareceu um monte de gente e não dá pra ver a cara deles, mas eu espero que tenha algum propósito, sabe? Eu vou te falar que eu tô ansioso pra, tipo, ver o anime ou reler essa parte, porque era tanta informação diferente, de um monte de gente diferente, os flashbacks falando um monte de nome complexo, dos samurais aqui, não sei o que, guerreiro de lá, que assim, acompanhando o semanal foi difícil de manter, assim, o que tava acontecendo, sabe? Facinho pra você se perder ali. Sim. Uma curiosidade eu queria... Eu não sei se você viu, apareceu na capa, acho que 93, que vai sair agora no Japão, do One Piece, qual que é a cor do cabelo do Queen? Qual o seu chute? Mano, meu chute... Verde. Verde-limão, foda-se. Verde-limão? Não é, é loiro. Ele é loiro? É puro loiro. Mas porra, tá preto aqui no desenho. Então, é muito estranho. Assim, eu não entendo às vezes a lógica dessas coisas, dessas cores que o Oda coloca. Eu lembro que quando os Vinsmokes apareceram na capa do mangá, eu achei bizarríssimo que cada um tinha uma cor. Não eram todos loiros ou alguma coisa assim. Eu lembro que até os Supernovas, né? Tipo, eu leio há muito tempo, né? Eu lembro que quando os Supernovas foram apresentados no mangá, não tinha a versão colorida. Eu lembro que eu chutava cada cor assim, eu não sabia que, sei lá... a Bonnie ia ser cabelo rosa, por exemplo, né? Mas aí quando apareceu na capa, eu falei, mano, que bizarro. Então, assim, ele tem umas escolhas bizarras, né? Às vezes ele faz a gente também ter uma compreensão errada, né, da cor dos personagens, porque nessa aí né, ele tá pintando o cabelo dele de mais escuro, né? Então você chuta que podia ser, sei lá, um marrom, alguma coisa assim, e aí não, é loiro. Mas assim, deixa eu ir um pouquinho pra frente, Rodrigo. Que foi aquele quadro de quando, depois que o Queen bate a cabeça da Big Mom lembra recupera a memória, que foi a arte que o Oda fez naquele quadro. Um quadrinho, assim, sabe, sutil, no canto esquerdo, da Big Mom olhando pro Queen, falando, você que é o lacaio do Kaido, então, né? Mano, o Oda ali caprichou, né? Deu pra sentir um peso. E o Queen depois, assim, explodindo, sabe? Falando, meu Deus, até a vibe aqui mudou, entendeu? Sim. Não, é que, assim, a gente sabe que a Big Mom e o Kaido tem uma relação, né, extra aí, né, do passado deles. Eles foram daquele grupo Rocks, que até agora não foi detalhado. Então, assim, tipo, eu não sei exatamente o passado deles, né, vai ser bem interessante se o Oda for fazer um flashback dos Yonkous, né, e mostrar quando que eles decidiram que eles eram os Yonkous, né, principalmente por causa do Shanks, né, que parece que é uma pessoa tão fora desse grupo, né, tipo, né, ele apareceu lá em Reverie e tal. A gente não sabe, não dá nem pra palpitar nada, ele é quase, assim, uma lenda, tá ligado? Porque ele, assim, apareceu mais em série de capa do que no próprio mangá mesmo, sabe? Até agora a gente só pode tentar falar alguma coisa do Shanks quando ele deu o chapéu pro Luffy e quando ele salvou o Luffy na guerra, só isso. Cara, o Shanks, eu fico até meio bolado, sabe? É um misticismo em cima de um cara que, assim, o Oda não apresentou nada e não falou nada, sabe? Ele falou assim, esse cara é grande, mas sabe por quê? Me dá sabe, uma degustação, me dá qualquer coisa pra eu ficar animado, pra eu ficar sonhando aqui sozinho, pensando o que o Shanks é, o que o Shanks faz. Não, ele não fala nada, isso aí é complicado, sabe? Eu chego a não gostar do Shanks por causa disso, né? Eu não sei nada dele, não faço ideia de nada com nada, nem sei se ele vai aparecer tão cedo. Já tava na hora, né? E também tem a parte que a gente não comentou, né? Do Reverie, que ele aparece lá falando com o pessoal do governo mundial, né? Como se fosse um íntimo dele, tá ligado? O que é isso? Né? E tem aquela relação dele com... Bom, ele deu o chapéu de palha pro Luffy, né? E existe um chapéu de palha dentro lá dos Tenryubitos. Sim, dos Tenryubitos, Mas enfim, tipo, então assim, ele é super misterioso, mas voltando pra Big Mom, então assim, ela tem eu
Eu acho que ela tem um ódio especial pro Kaido, que se ela descobrir que alguém ferrou ela e que tem relação com o Kaido, assim, o ódio dela triplica, sem mesmo ela estar naquele modo super, né, Fome, raivosa lá, com fome, a né? larica dela. Então assim, tipo, foi bacana mesmo essa cara aí, porque eles perceberam que fudeu, né? E depois a gente percebe que eles estão desesperados Era um tipo... pega pra capar, imagina, você tá numa panela com a Big Mom putíssima lá dentro. Mano, não tinha um candango que não tava, sabe, com o cu na mão chorando, tá ligado? Só o Sim. Luffy, né? Porque o Luffy tá cagando pra tudo. E também tem aquela parte que eles acorrentam de todas as formas possíveis. Todas as né? correntes, injeção de tranquilizante de elefante pra É. fazer ela dormir. E assim, agora a gente tem uma Big Mom refém. O que é isso, entendeu? E eu tava comentando com você mais cedo, mas eu vou falar aqui pra galera saber. Eu consigo sentir que o Luffy, mano, ele vai salvar a Big Mom. Eu se fosse postar uma ficha assim no desconhecido, eu apostaria que o Luffy vai ser o cara que vai lá e vai dar um jeito de salvar, libertar a Big Mom. Não sei se isso vai tornar ela uma aliada pro futuro, não sei se vai tornar uma rival barra amiga, sabe, uma relação complicada, não sei. Mas eu acho que o Luffy vai acabar salvando ela, nem que seja indiretamente e os dois nem sabe, a Big Mom nem tenha conhecimento disso. Mas acho que vai ser o Luffy, entendeu? Eu sempre achei, na verdade, que uma hora ela podia se tornar aliada, porque... Assim, as intenções dela, como foi mostrado, né, como ela era criança e tudo mais, era, tipo, positivo, entendeu? Ela queria ter uma família. Mas sempre teve esse, né, ela virou uma tirana depois de um tempo, tal, né? Ela tem todo um rancor por várias coisas. Ela tem esse problema, essa fome infinita dela, que eu acho que também Digão. ela Larica. faz ela querer, assim, né, ser um pouco mais egoísta, talvez, do que ela iria querer ser antes. Então, assim, eu acho que a intenção dela era boa e talvez ela pudesse se tornar uma aliada pro final, pra guerra final e tudo mais. Talvez até talvez no final todos os Yonkous virem amigos. Isso. Já pensei muito nisso, que no final das contas, essa galera forte, tipo Big Mom, tipo o próprio Kaido, eles vão ter que se aliar contra o governo, porque na galera do governo vai ter gente muito poderosa, tem mistérios muito grandiosíssimos, sabe? O povo tem o poder do Poneglyph, sabe? Tem controle de não sei o que, enfim. Talvez a batalha final de One Piece seja entre os Yokous e os aliados deles, né? No caso, a frota do Mugiwara, a família da Moma, sabe? O Shanks, sei lá, pelado, não sei, sozinho. o Kaido, né? Com a tripulação dele de mais de 1000 homens, Homem-Esfera, todos versus a pessoal da Marinha e do governo, né? Às vezes a gente vai ter, eu acho que vai ter até gente da Marinha passando pro lado dos piratas, né? No caso, por exemplo, o Kobe, né? Kobe não vai... Ele não tá lutando pelo errado, né? Ele tá lutando pelo que acha certo. E o governo não é o que ele acha certo, né? Enfim. A parte, né, obscura do governo, talvez ele não conheça o suficiente. Então talvez quando ele descobrir, ele vai virar pro lado dos piratas, né? Então assim, não é que ele vai virar pirata. Ele só não vai concordar com o que o governo vai estar fazendo e vai enfrentar o governo, né? Depois ele vai tentar restabelecer a nova marinha, entendeu? Com o Smoker sendo o capitão. Alguma coisa assim. Sim. Bom, mas isso tá muito longe, mas assim, mesmo assim, eu achei que como o Oda, ele usou a Big Mom, assim, como uma carta trunfo até agora, nesse arco, de um jeito bem interessante. Esse capítulo, ele teve umas 2 reviravoltas, assim, tipo, primeiro, ela voltar a ter a memória. Foi uma coisa, tipo, chocante pra mim, porque eu achava que ela ia ficar o tempo todo sem essa memória e ia acabar até ficando meio que amiga do Chopper e tudo mais, né? E aí depois ela desmaiar, assim, ela entrar na mesma página. Então. Não, sim, mas enquanto você tá lendo, assim, você tipo, nossa, isso, sabe? Tipo, foram 2 reviravoltas que eu não esperava pra personagem. Não foi exatamente negativo, porque eu acho que vai ter uma consequência interessante daqui pra frente, um payoff, assim, né? E eu acho que também, né, deu espaço. Assim, ela fez o que ela devia fazer, né? Ela destruiu lá a prisão, ela liberou geral, ela fez o que a gente esperava que ela ia fazer nessa parte, e agora deu espaço pro Luffy, né, mostrar o que ele vai fazer com todo mundo ali. Assim, ela não liberou geral, né? Assim, ela liberou, assim, quebrou celas, mas ela não libertou ninguém da prisão, porque eles estão numa ilha, né?
Sim. E tá fechado, então tá uma panela ainda, a panela continua, mas assim, liberou todo mundo, inclusive o nosso querido Luffy, então ele tá ali, cara, eu quero, assim, o que eu tinha falado pra você semana passada, que o que eu mais queria que esse capítulo fosse que ele não trocasse o foco, né, por exemplo assim, a Big Mom entrou lá na prisão, destruindo tudo, e já pensou se naquela hora ali ele voltasse lá pra aquele papo que tá acontecendo na cidade, com o Sanji, com o Zoro. Sim. Eu ia perder, sabe, a empolgação. E ele continuou, e até assim, pelo menos ele parou até aqui. Se no próximo ele quiser mudar de núcleo, eu não vou ficar tão chateado. Mas, claro que eu ia gostar que se ele continuasse aqui e mostrasse o Luffy, pelo menos um pouco, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai mostrar, o começo do capítulo vai ser de alguma coisa, no meio vai mostrar o Luffy cacetando uma galera, e no final vai mostrar, tipo, o Sanji, a Robin aqui tentando alguma coisa, entendeu? Eu realmente também gosto, pelo menos semanalmente, eu gosto dessa coisa do, assim, de focar, né, um capítulo em um núcleo. Teve muitos capítulos, assim, eu lembro no Whole Cake Island, assim, que, ele ia e voltava em tudo, assim, tipo, era um saco de acompanhar semanalmente, porque era não acontecia nada, você via três capítulos, perdia um mês e não viu nada. E dessa vez ele realmente, tipo, porque eu acho que foi foi um meio de, né, um clímax da metade pelo menos desse segundo ato, né, porque também outra coisa interessante desse arco é que ele tá dividindo, né, na narrativa mesmo, ele tá dividindo o arco em partes, né, a primeira parte, né, teve até ali, teve a introdução de Wano e tudo mais, os personagens se estabelecendo lá, aí, tipo, o Luffy foi preso e tudo mais, aí começou o segundo arco, e eu acho que o segundo arco vai terminar daqui a pouco com a saída do Luffy de Udon, e aí depois, no terceiro ato, eles talvez se reencontrem, né, eles vão se preparar pra guerra. As pessoas, essa coisa de atos, pelo que eu sei, foi inspirada em num formato de peça japonesa, né, antiga, e parece, se eu não me engano, se eu estiver enganado, podem comentar aí nos comentários. Por favor. Se não me engano, ele vai até 4 atos. Então eu imagino que o terceiro ato seja também um preparo, né, uma preparação para o clímax, e aí o quarto ato é eles indo para a ilha do Kaido e aí tendo toda a consequência de tudo, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que eu acabei não esquecendo no começo, é que esse hack de armamento, falam por aí que, assim, ele pode ser muito útil pro Luffy enfrentar o Kaido, porque o problema do Kaido é que quando ele fica com aquela forma de dragão, ele tem uma armadura, né, invencível. Então, se ele conseguir usar uma forma de atacar... A parte de dentro, né, com esse poder novo, ajuda, sim, né? Então, e aí seria, tipo, a forma dele, tipo, danificar as partes internas do Kaido, né, por trás, né, daquela armadura que ele tem como dragão. Então seria uma coisa interessante ver essa evolução, seria uma forma até, eu gosto muito mais de como está sendo desenvolvido aqui do que em Whole Cake Island, né, a evolução do Luffy naquela luta contra o Katakuri foi muito, pra mim, assim, emergencial, sabe? Ele aprendeu na marra e foi naquela luta mesmo e, tipo, foi um pouco, sei lá, protagonismo pra mim. Mas dessa vez... Ele não conseguia usar isso de novo, ainda mais sendo o Kaido, né? O Kaido não vai ter como ele aprender na hora. Dessa vez ele tá aprendendo por passos e tudo mais, e tá sendo mais legal de acompanhar, porque a gente tá vendo a evolução do personagem de pouco em pouco, e não assim, pá, sabe? Tipo, principalmente agora que a gente viu que, né, ele tá bom, mas nem tanto, né? Que a Big Mom deu um tapa nele. Então, enfim, eu tô gostando bastante dessa parte também, da evolução do Luffy. Maravilhoso, Rodrigo. Então, aprovamos o capítulo? Com certeza, né? Agora temos que esperar o próximo pra ver se vai continuar nesse nível. Mas, assim, os 3 anteriores, os 2 anteriores já foram excelentes. Tá tudo maravilhoso. E assim, ainda bem que semana que vem, né, tem capítulo. A melhor parte do capítulo é quando você chega no final e não vê aquela frasezinha que vai ter uma pausa na semana que vem. Sim. Mas, enfim, você tem algum comentário aí a mais? Não, acho que é isso aí mesmo. Tá certo. Uma coisa, nesse podcast eu acho que já ficou longo demais, então não vai rolar dessa vez, mas nas próximas vezes eu queria fazer tipo uma sessão
pós os comentários do capítulo, falando sobre, sei lá, notícias de One Piece, falando sobre um pouco do que tá acontecendo, porque, por exemplo, agora tá tendo o filme, né? Vai sair o filme do One Piece lá no Japão. Japão. Falar alguma coisa, eu queria falar do trailer que saiu do arco de Wano. Cara, se você tá ouvindo a gente e você ainda não viu esse trailer, assiste o trailer, sabe? Só o trailer já dá uma animação, parece que você vai voltar naquela época de ouro onde você viu o anime com gosto, sabe, do One Piece, meu Deus. Sim. Eu vou deixar linkado aí. Eu também gostei, eu acho que eles estão... parece que mudou o diretor de animação, então, assim, tá numa qualidade bem acima do que tava... Eu vi uns pedaços de Whole Cake, eu achei sinceramente bem ruim, assim. Mas dessa vez eu acho que, assim, é lógico que nesses trailers eles só pegam as melhores cenas, né, do que eles vão mostrar no anime. Óbvio, no anime semanal sempre tem aquelas cenas mais paradas que eles animam de qualquer jeito, né, mas eu acho que pelo menos a direção de arte tá bem mais, assim, interessante de assistir. Tipo, tá bonita. E talvez eu até assista, né, eu não assisto anime, mas então, eu não sei se eu assistiria, mas... Eu te falo se tá bom, se vale realmente você voltar a assistir, nem que seja só essa parte, entendeu? Sim. Enfim, bom, então assim, a gente, nos próximos podcasts, a gente até pode falar um pouco mais sobre outras coisas em relação ao One Piece, né? Mas dessa vez eu acho que já falamos bastante aqui. Como eu falei, o seu apoio, né, os comentários no YouTube ou e-mail são muito importantes pra gente. Eu vou repetir aqui as redes sociais. O e-mail do Samurai Morcego é samuraimorcego@gmail.com. O YouTube é youtube.com/samuraimorcego. O Twitter é @samurai_morcego. Quem quiser ouvir também no Spotify, tem lá o... agora a gente tá no Spotify, feed. Hein? Gente, é chique. Então tem várias formas aí de você consumir o nosso podcast. A gente agradeceria muito se vocês dessem um like, por exemplo, no vídeo do YouTube, ou comentar, ou mandar um e-mail com sugestões. Se quiserem que a gente faça uma pauta especial, a gente adoraria também se vocês mandassem alguma sugestão. E eu acho que é isso, né, Calu? Obrigado por ouvir novamente, e a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Até mais. Falou! Falou!